Campeões, bem-vindos a mais um vídeo de rumores aqui no MTL. A transferência de Gonçalo Ramos para o PSG é cada vez mais real. O emblema parisiense continua a namorar o Algarvio e vai ver o caminho facilitado, tendo em conta que perderá o principal concorrente na luta pelo avançado. É que o Manchester United tem garantido o avançado Højlund da Atalanta, o que deverá ser oficializado em breve. Mesmo que Randal Kolo Muani seja o favorito de Luís Henrique para o ataque, o emblema de Paris sabe que tem em Ramos uma solução mais barata. Apesar disso, Rui Costa mostra-se intransigente relativamente a este dossiê, pelo que não quer deixá-lo sair por menos de 80 milhões de euros. O francês do Eintracht Frankfurt implicaria um investimento a rondar os 100 milhões de euros por parte dos franceses. A fazer força para que a transferência do internacional português se concretize está Luís Campos, conselheiro do PSG, que vê o jogador do Benfica como o alvo ideal. Quanto ao lateral direito, Ainsley Maitland-Niles, de 25 anos, que terminou o contrato com o Arsenal e, portanto, está livre para assinar, foi associado ontem ao Benfica. Segundo o jornal Record, por hoje, junto de fonte próxima do jogador, os encarnados até agradavam devido à entrada direta na Champions, mas o defesa tem outras opções que são financeiramente mais atrativas. As águias nem chegaram a apresentar qualquer proposta, uma vez que as exigências financeiras do internacional inglês foram consideradas incomportáveis. Segundo o The Athletic avançou ontem, o atleta está na mira de várias equipas da Premier, nomeadamente os promovidos Sheffield United e Luton. Da Arábia Saudita, Al-Shabaab e Al-Tawan, e ainda os dois turcos Galatasaray e Trabzonspor. Estes últimos já terão mesmo apresentado uma oferta formal, mas a decisão quanto ao futuro ainda não foi tomada. Contudo, uma coisa é certa: Maitland-Niles não será jogador do Benfica. O Sporting centra atenções em Ullmann como alvo para a posição 6, depois de André ter esbarrado no preço exigido pelo Fluminense, e continua a discutir um possível negócio com o Lecce e também com a entourage do capitão dos italianos. Os Leões, dispostos a oferecer um contrato válido para as próximas 5 épocas, prometem-lhe uma subida considerável de ordenado, ao ponto de dobrar o que oferece atualmente, ou seja, de um valor a rondar os 350 mil euros líquidos para a casa dos 700, o que o colocaria no segundo patamar da lista de vencimentos em Alvalade, abaixo, por exemplo, de Gyökeres, que já alcança o patamar do milhão. Este é um dos trunfos que a SAD verde e branca pode colocar na mesa do jogador, além da garantia de lutar por títulos e de jogar nas competições europeias, no caso, a Liga Europa, algo que está fora de hipótese no Lecce, que terminou na 16ª posição da Série A em 2022-2023, a meros 5 pontos da despromoção. Apesar da imprensa italiana já apontar Mohamed Kaba do Valenciano como o seu substituto, Ullmann encontra-se a estudar as suas opções. A Premier League continua a ser o seu sonho, mas também o Sporting tem apresentado argumentos interessantes que podem fazer pender a balança. O Sporting avançou então com 15 milhões com objetivos e o acordo entre clubes está encaminhado, pese a tentativa do Lecce em esticar a corda e de as conversas continuarem. Amorim quer naturalmente contar com o atleta o quanto antes, mas também sabe que será necessária paciência, até porque em causa está o capitão dos italianos. Seja como for, em Alvalade há muita confiança. É praticamente um dado garantido que o Lecce vai perder o seu capitão, e a verdade é que o Sporting está bem posicionado na corrida, tanto que não encontra opositor para já. Isto equivale a dizer que os Leões estão diretamente a conversar com os italianos, ao contrário de outros clubes que, pese embora terem demonstrado interesse, não deram o passo seguinte, como o Dortmund, Brighton ou Sassuolo à cabeça, mas com o mercado em aberto, a qualquer momento a concorrência pode aumentar. Próximo capítulo na novela de Alan Varela, conforme esperado, integrou a lista de convocados de Jorge Almirón para o duelo da madrugada desta quinta-feira frente ao Nacional de Montevideo, no Uruguai. No entanto, as informações vindas da Argentina garantem que o médio cobiçado pelo Futebol Clube do Porto não fez parte do 11 testado pelo treinador na última sessão de trabalho, antes do duelo a contar para os oitavos da Libertadores. Ainda quanto ao Benfica, continua ativo no mercado em busca de um guarda-redes para concorrer com o Vlaco Dimos. O alvo preferido dos encarnados foi o Bento, mas as exigências financeiras do Atlético Paranaense complicaram o negócio, pelo que as águias avançaram para uma alternativa ao brasileiro e chegaram a Anatoly Trubin, que completou ontem 22 anos.
O gigante do Shakhtar, que mede 2 metros, agrada na luz há algum tempo pelas suas características e enorme margem de progressão, mas a sua contratação implicará um forte investimento por parte da SAD. É, portanto, um sonho caro, já que o valor do mercado do jogador ronda os 20 milhões. O internacional ucraniano está a ser cobiçado pelo Inter de Milão, que o encara como substituto ideal de Onana, mas segundo o portal Interista, o Benfica intrometeu-se nos últimos dias nas negociações de Trubin com os italianos, que foram finalistas vencidos na Champions. Os encarnados terão iniciado então novos contactos com o clube ucraniano, com o qual mantém uma boa relação desde os negócios de Pedrinho e David Neres, procurando saber então as condições. Trubin vai entrar no último ano de contrato, que pode levar o Shakhtar a aceitar negociar o jogador por uma verba mais acessível, sendo que as águias já sabem que terão de pagar sempre mais de 10 milhões. Além disso, o próprio Guardião encara com bons olhos uma nova experiência profissional fora da Ucrânia, país que continua a ser assolado por um conflito armado decorrente da invasão russa. Formado no clube da terra onde nasceu, o jovem já conquistou 3 campeonatos pelo Shakhtar e gostaria de experimentar outras paragens. O Sporting de Braga não recebeu qualquer proposta por Tormena, vinda do Sporting, ao contrário de notícias que indicam que Rubén Amorim deseja voltar a trabalhar com um jogador por si apreciado. Fontes bracarenses rejeitam ao jornal O Jogo essa possibilidade, embora o central de 27 anos esteja a suscitar fortes atenções do mercado internacional, conhecendo-se aproximações objetivas do Besiktas e mais recentemente dos russos do Krasnodar. Tormena estará mesmo na porta de saída de Braga ao fim de 4 épocas, já que os planos de Artur Jorge fazem-se nesta altura com outros 4 centrais: José Fonte, Paulo Oliveira, Niakate e Serdar. Apesar das propostas que têm chegado, António Salvador não tem facilitado a discussão, pedindo verba aproximada dos 5 milhões para libertar o defesa. O Liverpool precisa de reforços para o meio-campo defensivo e vai entrar na luta por André do Fluminense. A Sky Sports britânica afirma que o clube abriu negociações formais na última terça-feira. As informações do canal inglês indicam uma proposta na casa dos 20 milhões de libras por André. Dificilmente o tricolor vai libertar o jogador antes de janeiro. O médio brasileiro já tem sido associado ao Sporting nas últimas semanas, mas sempre foi visto como um alvo bastante complicado. A entrada do Liverpool complica ainda mais as ideias leoninas. O Flu exige uma verba entre os 25 e os 30 milhões de euros pelo médio. Surpresa, o Ajax conseguiu antecipar-se e agarrar Carlos Borja, a joia do Manchester City. O destino inicial seria Londres para representar o West Ham, mas uma investida de última hora desviou-o para Amsterdão. Junto de fontes próximas ao atleta, o Ajax será então o seu próximo clube. Saiu da Alemanha, mais precisamente de Leipzig, para San Sebastián. André Silva está a regresso à Espanha, à procura da aura de goleador perdida parcialmente na última época em Leipzig. André Silva vai jogar na Real Sociedad durante a época 2023-2024. Nigel Thomas vai sair mesmo de Paços de Ferreira e está de partida para a Dinamarca. O anúncio foi feito pelo emblema pacense na manhã desta quarta-feira. O destino é o Viborg, clube do norte da Dinamarca, que milita no principal escalão do país. E fechamos com o novo clube de Joãozinho, ele que é reforço do Torriense. O experiente defesa esquerda que representou o Estoril nas últimas 4 temporadas é então o mais recente reforço da equipa de Torres Vedras. O acordo foi divulgado hoje, horas depois do emblema canarinho ter anunciado o fim da ligação com o jogador. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.